os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então ele tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutaram o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Senhor. Banquinhos aqui, quem está atrás em pé pode vir, tem vários bancos aqui, alguém levar, tem mais aqui também. Se pessoas sentarem, vamos aqui na frente. A pergunta de hoje é, sempre é bom fazer uma pergunta, a pergunta nos estimula a compreender, nos adentrar na palavra de Deus. Como vai a sua fé diante das situações que você vive? A sua fé é como a fé de Abraão? Você já alcançou a fé de Abraão? Você já conseguiu fazer essa experiência que Abraão fez? Se Abraão conseguiu fazer essa experiência de fé, nós também podemos conseguir. Como vai a sua fé? Como vai o seu acreditar, o seu crer em Deus? Diante da primeira dificuldade, eu já desmorono. Diante da primeiro obstáculo, eu já me desanimo. Qual é a sua experiência? Hoje, a palavra vai falar dessa experiência. Que todos nós queremos vivê-la de uma forma intensa e da melhor forma possível. Vamos acompanhar essa palavra de hoje, porque nós precisamos aprender para ter uma fé fortalecida. Abraão, ele é considerado o pai da fé, por essa experiência relatada hoje e por outras também que a gente conhece. Mas olha o que Deus pede a Abraão. Deus pede a Abraão que ofereça o seu filho amado em sacrifícios, sacrifique o seu filho. A resposta de Abraão é: estou aqui, Senhor, e começa a preparar o sacrifício. E leva o filho Isaque a este lugar. No meio do caminho, o filho ainda diz: Pai, onde está o animal do sacrifício? Não estou vendo. E Abraão teve que ficar calado, em silêncio, para não dizer ao filho que ele seria sacrificado. Ele teve que suportar aquele momento que o filho faz aquele apelo: Pai, onde está o animal? Onde está? Mas Abraão, confiante na sua fé, quando chega no momento do sacrifício, a voz do céu diz: basta.
já é o suficiente. Conheço agora o meu coração e sei que ele está voltado para Deus. Aí, quando Abraão vai para lá, tinha um cordeiro animal, foi sacrificado no lugar de Isaac. E a gente lembra também de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no lugar de todos nós. Aquele cordeiro, por isso a gente vai compreendendo a palavra de Deus e a mensagem. Então, para entender também essa primeira leitura, é bom saber que para a gente é estranho separar um filho para oferecer sacrifício. Mas, dentro de Abraão, fazia parte da cultura de todo aquele povo, da redondeza de Israel. Existiam religiões em que se oferecia o filho mais velho, mais bonito, para os deuses pagãos. Então, para a gente é estranho, mas naquela época fazia parte. E aí, Deus mostra que não queria o sacrifício do filho de Abraão, mas queria saber da fé de Abraão ao Deus único e verdadeiro, ao Deus libertador. E Abraão deu provas disso. Você já alcançou essa fé, Abraão? Essa fé de confiar na palavra de Deus, de dizer: Deus, aqui estou, apesar das dificuldades, eu confio em Ti. A sua fé já chegou nesse nível, você já tem essa capacidade. Eu digo para você, você pode estar sendo preocupado, mas é difícil, eu busco, mas quando me deparo com essas situações, parece que fraquejo, parece que fico esmorecido para baixo, mas esta fé é possível alcançar, esta fé de Abraão. Olha o que diz o salmista, o Salmo 115 que a gente escutou. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Olha o que ele foi capaz de dizer: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Mesmo com sofrimento, com dificuldades, o salmista foi capaz de manter-se fiel, de ter fé. E essa palavra, então, enriquece o sentido da primeira leitura. Que apesar da situação em que se encontrava Abraão, ele manteve aquela fé inicial. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, uma leitura de uma página da Bíblia muito linda, que pode ser explorada e conhecida, Romanos 8, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Nada e nem ninguém. Porque a fé em Deus é aquela fé que afasta para longe tudo e todos que querem nos fazer mal. O mal existe, ninguém pode dizer que Deus existe. Mas, se Deus é por você, quem será por você? Nem a doença, nem as dificuldades, nem as cruzes, nem a inveja, nem a opinião dos outros, nem os trabalhos. Dizem que fazem trabalho dos outros. Fulano tal assim, aconteceu isso que fizeram no trabalho. Pois digo para você, se Deus está com você, nem trabalho para chegar na sua casa, na sua vida, na sua história. Essa é uma frase tão forte, tão maravilhosa, que deveríamos ter essa frase anotada conosco, para levar na bolsa, para colocar no armário, no espelho, para ter presente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Escrever essa frase, colocar na bolsa, para quando você, a mulher sobretudo, que às vezes perde as coisas na bolsa, aí vai colocar o cartão, pega o celular, vai colocar a carteira, pega
Mas aí daqui a pouco você pega a frase dele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que método maravilhoso dessa frase, né? Vai pegar o cartão de crédito para fazer aquele monte de compras, aí pega a frase: se Deus é por mim, quem será contra mim? Nem o consumismo. Aí você está comprando. Então, o homem também coloca na carteira essa frase. Evangelização. Se Deus Todo-Poderoso, que é Pai, cuida, está conosco, Ele vai cuidar da gente sempre. E no Evangelho, a fé dos apóstolos estava enfraquecida quando eles souberam que Cristo poderia morrer, poderia vir a voltar. E aí Jesus Cristo leva 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, uma montanha. E ali ele se transfigura para aqueles homens, para que a fé deles fosse renovada, fortalecida, para que eles pudessem continuar caminhando com Jesus Cristo. E assim aconteceu. Pedro ficou tomado por aquela alegria que ainda disse: mestre, é bom ficarmos aqui, é maravilhoso essa experiência. Vamos armar 3 tendas e ficar mais um pouco para ti, outra para Elisa, outra para Moisés. Experiência fez Pedro naquele momento, a sua fé se fortaleceu, porque a fé dos apóstolos também estava enfraquecida e se enfraquecia, mas Jesus Cristo se transfigurou e aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo e continuaram caminhando com Jesus. Jesus quer levar você para a montanha nessa celebração. Vamos imaginar Jesus que nos leva para a montanha, como levou aqueles 3 apóstolos. Hoje leva você, Maria, José, Raquel, Patrícia, João, leva você, todos nós para a montanha, para fazer a experiência da transfiguração, que a sua fé deve estar enfraquecida provavelmente. E eu estou fazendo recentemente assim uma experiência muito boa para a minha vida, que estou acompanhando 3 pessoas que surpreendentemente elas apareceram com uma enfermidade, que é o câncer de tantos, e não tem na vida alguém, um parente, um primo, uma tia, um tio, uma criança. E essas pessoas elas estão mostrando uma fé tão grande, está impressionando. E quando eu escutei o testemunho dessas pessoas, eu disse: aí está a fé de Abraão, aí está a fé que fala a Bíblia. Essas pessoas não estão apagadas, elas estão otimistas. E o tratamento está sendo tão, o resultado está sendo tão imediato que impressiona os médicos. Com aquela fé, coisa maravilhosa. E aí fica se perguntando: será que eu no lugar conseguiria agir assim? Tinha que me perguntar. Você sabe quando se toma quimioterapia, ao invés de ganhar peso, a pessoa perde peso. Pois uma dessas pessoas ganha peso. Ou seja, e aquela fé, aquele entusiasmo, crer em Deus, aí eu digo, é o resultado de uma vida de oração. É o resultado de quem por muito tempo alimentou a sua fé, e quando chegou o momento mais difícil, essa fé está amparando essas pessoas, está erguendo essas pessoas, está dando novo sentido a essas pessoas. Coisa maravilhosa. Aí a gente vê que fala a palavra realmente significativo. E aí Deus dá o recado: esse é o filho amado, escutai o que ele diz. Aí está, alimente a sua fé, escutando a palavra de Jesus, alimentando a palavra de Jesus na sua vida. Sendo essa palavra na sua vida. Você pode ter a fé de Abraão. Você nasceu para ter a fé de Abraão. Todos nós nascemos para ter a fé de Abraão.
dá o otimismo e o entusiasmo, é que não nos deixa cair. Tem pessoas vagas na fé, mas não faz parte da vida, todos devem ser acolhidos, mas alguém tem uma fé mais robustecida, e na primeira dificuldade, cai no jeito, na cama, chora, e prepara uma partida. Devemos acolher esses irmãos e trazê-los para a fé. Você já teve essa situação? Conhece alguém nessa situação? Porque muitas vezes a realidade é muito mais forte do que a nossa pessoa. A realidade se impõe, tem coisas absurdas que nós somos fracos diante das coisas absurdas. E a gente fica triste mesmo. Quantas vezes já fiquei triste, já fiquei abatido? Claro que eu venho na vida da minha fé, mas eu sinto que eu consigo me restabelecer. E aquelas situações que não se resolvem, parece que a cada dia é a mesma situação. Como lidar com esses momentos? E tem coisas que são pontuais, aconteceu aquilo ali. E tem outras coisas que você não vê solução. Aí vai. Um dia você tem esperança para resolver. A pessoa vai mudar, eu vou mudar, e não se muda. O que fazer para conviver com certas realidades que se impõem para você? É a fé também. E vai te dar a habilidade de conviver com certas realidades difíceis. Aí alimente seu fé com oração, escuta a palavra. O encontro com as pessoas, celebração do mundo. Vamos orar com os Senhor nesse mesmo, sentados. Senhor nosso Deus, pela bondade. Eu escute, Senhor, a tua palavra. Dá-me, Senhor, a capacidade de renascer, revigorar a minha fé, fortalecer o meu peso, para que eu esteja preparado, Senhor, para todas as situações adversas que possam acontecer. Liberta-me, Senhor, daquela tristeza, daquela falta de confiança, e dá-me espírito renovado, novo. Envia, Pai, o Espírito Santo a me conduzir, a iluminar, a aceitar certas situações que às vezes são difíceis, mas saber suportar, conviver, e mesmo assim ter razão de viver, como diz o salmista, guardei a minha fé dizendo, sofrimentos são demais.